Saúdos irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, damos graças a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para desfrutarmos desse assunto, dessas riquezas de assunto a qual o apóstolo Paulo ele levou para a igreja de Éfeso, né? Uma carta circular e que chegou até nós. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E sublimidade nada mais é do que qualidade do que é perfeito, do que é excelente. Então nós vamos aprender hoje sobre essa sublimidade. Baseado na leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 e o versículo 4. Depois o versículo 9 ao versículo 14. É todo o assunto da lição, vai girar em torno desses versículos. Conosco nessa oportunidade está o meu amigo e irmão, professor André Pedrosa. Pai do Senhor, irmão André. Pai do Senhor, professor Betânia, é um prazer estar convosco. Amém. Meus irmãos, uma lição muito importante, rica, não é? Nós já vimos que a carta aos Efésios é a coroa dos escritos de Paulo, e com essa riqueza de informação que nós estamos de posse nesta oportunidade, nós vamos aprender um pouco sobre um assunto tão importante que, por vezes, nós já até podemos ter aprendido, de certa forma, fora do contexto. Né? Quando o assunto que está aqui nesse capítulo 1, versículo 13 e o 4 e o 9 a 14, vem falar sobre bênçãos espirituais. Né? E o tema da lição diz que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O versículo de número 4, o versículo de número 3, melhor dizendo, o apóstolo Paulo começa dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Professor André, que lugares celestiais são esses? Bom, professor Betânia, pergunta bastante pertinente, porque muitas das vezes existe a dúvida no coração de muitas pessoas acerca de que lugares celestiais são esses, né? A Bíblia diz que erra o homem por não examinar as Escrituras, né? E vemos que às vezes acontece muitas vezes erros grotescos teológicos acerca disso aí, né? E eu mesmo no começo da minha fé e recentemente, que eu fui dirigente discipulado, dava aula, e sempre quando adentrava no texto de Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus, e o texto diz a seguinte expressão: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? E sempre ensinava os alunos que a região celeste era na igreja, é ali nos bancos da igreja, quando na verdade não é literalmente assim, né? Então, buscando aqui informações de cunho teológico acerca do que regiões celestes são essas, né? Podemos dividir essas regiões em três partes, né? Três céus, assim podemos dizer, que são, primeiro, céu Eporanos, né? Que é esse céu a qual nossos olhos alcançam, né? Que é até o azul do céu, as nuvens, que também às vezes era conhecido também como céu gaivota, né? A limitação do céu. O segundo, Mesoranos, que é a morada dos demônios, que também às vezes muitos conheciam como céu astrônomo, céu astrológico, cosmo, assim por dizer. E o terceiro é o céu Oranos, que é propriamente a morada do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, né? E também desse mesmo três divisões de céus, existem duas divisões, que é lugares e regiões, que aqui fala de lugares celestiais e regiões celestiais. Nós vemos a diferença que eu estava mencionando, a questão de região e lugares, que região é um determinado lugar específico, como o Brasil e suas regiões, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, e dentro dessas regiões existem lugares, que são endereços específicos. Dentro dessas regiões existe a cidade tal, bairro tal, estado tal, e assim são os lugares para identificar. Então, dentro das regiões celestiais, que abrangem esses três céus, existem os lugares celestiais compreendidos. Que dentro desses três lugares, quando a vontade de Deus se formar,
for concluída, quando vier a plenitude dos tempos, onde o inimigo será aprisionado e lançado, né, no Geena, como muitos conhecem, né, no lago com fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde ele será ali aprisionado eternamente junto com o diabo e seus anjos e todos aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador. Esse segundo céu não existirá mais, né? Existirá só o Eporanos e o céu Uranus, onde sabemos que haverá a cidade que Deus irá preparar para nós, a nova morada celestial, onde nós iremos habitar, onde habitará os seres humanos, mas não como homens comuns, mas como seres glorificados, como assim os anjos são. E existe um lugar propriamente de Deus, onde as miríades de Deus habitam, que são Deus, juntamente com todos os seus anjos, né, diferenciados pelas suas classes angelicais. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, uma boa explicação do nosso professor irmão André Pedrosa, nós entendemos que essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais não se trata de bens materiais, né? A própria palavra já explica. São bênçãos espirituais nos lugares celestiais, né? Porque é possível que nós já temos em outra oportunidade aprendido de que essas bênçãos seriam bênçãos materiais e até levou o pecador a crer que ele vindo para Jesus, ele seria abençoado com bênçãos materiais, como uma cura de uma enfermidade, uma porta de emprego, coisas materiais. Mas nesse texto, o seu contexto, ele explica que são bênçãos espirituais. E nós vamos ver no decorrer da lição quem é que está de posse dessas bênçãos espirituais. A verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Eleição, o que significa? É um ato eterno e insondável de Deus, pelo qual, em sua soberana vontade, ele escolhe uma família, uma nação ou um indivíduo. É Deus quem escolhe. A eleição é um ato soberano de Deus. Em Cristo, ele nos elegeu. Nós podemos conferir, irmão André, em Neemias, capítulo de número 9, eu vou ler esse versículo para ficar bem amarradinho o assunto. Versículo de número 7 diz: Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome a Abraão. Então, Deus é quem escolhe, é quem elege. Em Cristo, vamos ver no decorrer da lição, essa eleição em Cristo, como é que se dá. A lição tem 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. O segundo objetivo é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro objetivo é explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Tudo isso nós vamos tentar aprender nesta oportunidade. O primeiro ponto da lição diz: a nova posição em Cristo. Ora, nós entendemos que se vivemos agora uma nova posição em Cristo, é porque anteriormente vivemos, né, em uma velha posição. Professor André Pedrosa, que nova posição em Cristo é esta? Pronto, professor Betanice. Quando fala de nova posição em Cristo, é porque existia uma posição antiga, né? Como diz aqui no comentarista, que no passado nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Por que estávamos perdidos e condenados à morte eterna? Por causa do pecado de Adão, que nós herdamos de Adão, por causa da desobediência, que nós conhecemos bem, que no princípio de todas as coisas, quando Deus criou o homem, ele deu uma companheira, Deus criou todas as coisas e colocou eles para tomarem conta do jardim, e disse: de toda árvore do jardim comei do seu fruto, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. E a mulher, dando ouvido à serpente sagaz e astuta, desobedeceu a Deus comendo o fruto e dando assim para o seu marido Adão, que também comeu, desobedecendo assim a uma ordenança de Deus, originando assim o pecado por causa da desobediência do homem.
E com o passar dos tempos, o pecado, cada vez mais que os tempos foi se desenvolvendo, o pecado também foi se desenvolvendo e fazendo o homem adquirir uma natureza cada vez mais degradante, né? Indo cada vez mais de mal a pior, cada vez mais pecando e transgredindo contra o Deus Todo-Poderoso, né? Fazendo coisas que não agradam, não só a Deus, como a própria humanidade. Porque tem pessoas que, às vezes, mesmo tendo natureza pecaminosa, não é de acordo com certas atitudes que o próprio homem pratica, como a prostituição, o homicídio, o roubo, né? E isso fez o homem gerar uma condição degradável diante de Deus. Mas para que ele pudesse voltar ao estado original dele, quando o homem criou, no princípio, todas as coisas, ele precisa adquirir uma nova posição. E como adquirir? Essa posição só em Cristo, mediante a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, observe que nesta nova posição em Cristo, nós estamos de posse dessas bênçãos espirituais, né? Existe uma palavra aqui no primeiro subponto do primeiro ponto, doxologia, né? Nós vamos procurar na Bíblia e não vamos encontrar. Mas o que vem a ser doxologia? Né? Doxo, glória, logia, estudo. É como se dissesse um tributo a Deus, expressão de louvor a Deus. Por quê? Era no mínimo que Paulo podia expressar. Um ato de louvor a Deus, extraído do mais íntimo do seu coração, de agradecimento a Deus por bênçãos imensurável que ele havia recebido da parte de Deus. E era isso que Paulo estava expressando para os irmãos de Éfeso acerca dessas bênçãos espirituais. Por quê? Porque no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. João 3,16, o textuário da Bíblia, muito conhecido, né? Diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer é não ser lançado no inferno. Então, por esse e outros motivos, é que o apóstolo Paulo ele vem mostrar essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, nós como seres humanos, agraciados dessas bênçãos, o mínimo que podemos fazer era render tributo a Deus. A Ele, que é o merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. As bênçãos espirituais, né? Nós estamos falando de bênçãos espirituais. Nós estamos falando aqui de porta de emprego, de cura de enfermidade, que tudo isso sobrevém, mas que o assunto em foco está falando de bênçãos espirituais. Paulo enfoca pelo menos 7, né? Deus nos elegeu para sermos santos. Isso é bênção espiritual. Nos predestinou para sermos filhos. Nos fez agradáveis para si no amado. Agradáveis a si no amado, porque antes éramos filhos da ira, filhos da desobediência, né? Mas agora, recebendo essas bênçãos espirituais, somos agora feitos filhos agradáveis a si no Senhor. Tudo isso em Cristo Jesus. Ele acolheu-nos por sua vontade, revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o selo, com o Espírito Santo. Então, observe que até o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, faz parte dessas bênçãos espirituais. Glória a Deus. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Observe que o apóstolo Paulo ele faz questão de esclarecer e dizer que em Cristo, porque antes vivíamos em Adão. Agora em Cristo, depois que Deus nos elegeu, em Cristo, nós somos abençoados com essas bênçãos espirituais. Então, fica muito claro que essas bênçãos, meus irmãos, você que me ouve e que me vê nessa oportunidade, você é abençoado em Cristo Jesus. Os ímpios, não. O sol pode até nascer para justos e injustos, a chuva pode cair sobre justos e injustos, mas as bênçãos espirituais é só para aqueles que estão em Cristo. Glória a Deus. Então, no capítulo 5, versículo 17 de 2 Coríntios, Paulo vem mostrar que essas pessoas que estão nesse contexto aqui, é quem está na posição de ser abençoado
com todas as bênçãos em Cristo Jesus, as bênçãos espirituais, né? O meu professor André Pedrosa, leia 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo 17, né? Que essa expressão significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, a partir da pessoa e a obra do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo número 5 e o versículo 17. Quem são essas pessoas? Bom, professor Betanias, aqui nós vemos que a Epístola fala a questão do zelo apostólico de Paulo, né? Acerca de nos dar um entendimento acerca de que nova condição é essa, né? E ele assevera aqui no verso 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, o velho homem, passado lá de Adão, já passaram. Eis que se fizeram novas em quem? Em Cristo, como diz o começo do texto, em Cristo Jesus. Então, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Glória a Deus. Muito bem, meu professor. Continua dizendo o comentarista, com muita qualidade, ele diz: essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida em Adão. Então, o amigo que ainda não confessou Jesus como Salvador, o nosso parente que não reconhece a Jesus como Salvador, que não professa a fé em Cristo, ele não está a par, ele não está de posse na oposição de ser abençoado com essas bênçãos espirituais. Nós poderíamos ainda ler Romanos capítulo de número 5, versículo 8, né? Que diz que: mas Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores, né? Deus provou de forma muito clara o seu amor para conosco. Não foi quando nós estávamos praticando coisas boas, não. Não, porque nada fizemos para merecer essa bondade de Deus. Mas quando nós ainda éramos pecadores, e a graça de Deus, que é o favor imerecido, Ele nos alcançou. Por isso nós agora estamos no lugar, na posição de receber de Deus as bênçãos espirituais. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindo da redenção, que é libertação, que foi um preço pago, né, por Deus, mandando o seu Filho Jesus para que em morte de cruz fosse oferecido em prol da humanidade. Então essa redenção foi feita por Jesus e Ele nos libertou do pecado e da condenação eterna. O ponto 2 da lição diz: uma vida cristocêntrica neste mundo. Professor André Pedrosa, o que quer dizer uma vida cristocêntrica neste mundo? Bom, professor Betania, o texto em si, a epígrafe do texto, diz assim, da leitura da lição do segundo ponto, diz assim: uma vida cristocêntrica neste mundo. A palavra assim, cristocêntrica já diz tudo, ela em si já se explica. É uma vida centralizada em Cristo. Eu não posso viver, como tem um texto na Bíblia que diz assim: ou servir a Deus ou ao mundo, ou a Deus ou a Mamon, que Mamon na tradução significa o dinheiro. Então você não pode servir a dois senhores. Então a nossa vida tem que estar pautada em Cristo, centralizada em Cristo. Porque o texto, e nessa vida eu vou viver alienado, tal. Muita gente pensa assim quando a gente fala em sentido, mas porque o ponto da lição, o texto da lição diz sobre a sublimidade das bênçãos espirituais. Aqui fala cerca as bênçãos espirituais em Cristo. Então, para poder usufruir dessas bênçãos espirituais, nós temos que ter essa visão cristocêntrica, centralizada em Cristo. Não, como eu havia falado antes, comentado, acerca de que bênção o pessoal tem como sinônimo de bênção. Deus vai te abençoar, então Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa. Não é relativo às coisas temporâneas dessa vida. Porque aqueles que vivem no mundo também recebem essas bênçãos. Porque lá em Provérbios Deus diz que a chuva veio para os justos e injustos, para os bons e para os maus. Então tem pessoas que são ímpias que vivem bem financeiramente, vivem bem de saúde, mas o fim delas, né? É aí que nós vivemos isso aí. Será que ela vive uma vida cristocêntrica, centralizada em Cristo, para que essas bênçãos temporais também sejam motivos de glória, de peso de glória para a vida dela? Não. As bênçãos materiais são válidas, mas para que elas sejam válidas na nossa vida, tenham algum valor, mesmo sendo temporâneas, a nossa vida tem que estar pautada em Cristo, centralizada em Cristo. Amém? Amém. O segundo subponto do segundo ponto
Ele fala sobre a plenitude dos tempos, né? Paulo ele escreve aos Gálatas no capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né? E o comentarista ele vem falar sobre esse tempo, que não é um tempo cronos, de cronologia, mas é o tempo kairos, é o tempo de Deus, né? Observe que os discípulos, no tempo cronos, eles perguntaram, restaurarás a Jesus, restaurarás tudo esse tempo, o reino de Israel? E Jesus, olha, não pertence saber os dias, né, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, né? Nós vimos lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, quando o apóstolo Pedro, acerca do tempo, né, que havia um grande questionamento na época, acerca da vinda de Jesus, e muitos dos irmãos até já desvanecendo por causa da demora, mas o que estava em foco ali era o tempo kairos de Deus, ou seja, o tempo que não foi feito para Deus, mas para nós como humanos, o tempo cronos. E Pedro diz, mas irmãos, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham arrepender-se. Pedro estava dizendo, um dia para o Senhor é como 1000 anos, ou seja, aquilo que nós julgávamos que Deus poderia fazer em 1000 anos, se Deus quisesse fazer, ele faria em um só dia. E aquilo que fosse julgado, que Deus faria em 1000 anos, se ele quiser fazer, ele faz em um só dia. Então, essa plenitude dos tempos, né, o tempo cronos, que é o tempo nosso, da cronologia, que nós somos limitados, não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, né, é o tempo kairos. Ainda no terceiro subponto, diz louvor da glória, em que o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios e à igreja. Paulo falava para os judeus, embora nós já vimos em lição passada que Paulo foi chamado para evangelizar, pregar para os gentios, né? Mas Paulo diz que essas bênçãos é para judeus, gentios e igreja. Ou seja, gentio é aquele que não é judeu. Igreja é formada de judeus e gentios, no sentido espiritual. Então essas bênçãos é para os cristãos, aqueles que foram chamados para fora do mundo, tornaram-se agora como igreja de Cristo, que é a igreja eleita, e agora estão na posição de receber essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Observe que deve ficar muito claro que essas bênçãos só é possível se estiver em Cristo. Enquanto o homem não nascer de novo, ele não vai poder receber essas bênçãos espirituais, como bem já frisamos no princípio da lição, como nosso professor André já frisou. Professor André Pedrosa, o terceiro ponto diz o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O que quer dizer a palavra penhor? Penhor. Nós vemos aqui que o penhor é como se fosse uma garantia, né, de pagamento. Porque qual foi esse pagamento? Como foi feito esse pagamento para nos dar essa garantia, né? Nós vemos aqui que está escrito na lição, nas partes antes, dos pontos antecedentes da lição, nós vemos aqui falando acerca do sangue de Jesus Cristo, que nos remiu. As bênçãos espirituais. Aqui no verso 6, que diz assim, remiu-nos por meio do seu sangue. Sangue de quem? De Cristo. Esse foi o preço que foi pago. Porque sabia que antigamente, no princípio, todas as coisas, quando o homem pecou, Deus estabeleceu o sacrifício de animais para que seu sangue fosse aspergido sobre o altar e derramado a fim de tentar aplacar a ira de Deus sobre o pecado do homem. Mas só que isso era só sobre aquele pecado e sobre aquela pessoa naquele momento, mas a condição do homem continuava a mesma. Então teria que haver um sacrifício eterno. Por isso que fala a questão de bênçãos espirituais da lição aqui, a sublimidade das espirituais, porque aquelas bênçãos que é oriunda daquele sacrifício ali era uma coisa temporã, mesmo estabelecida por Deus, que o homem voltava à mesma condição de pecador. Mas a estabelecida por Deus através de Cristo, então são bênçãos espirituais eternas, que através do preço pago pelo seu sangue, a qual nos remiu, quer dizer, fomos pagos e comprados pelo sangue de Cristo, nos trouxe bênçãos eternas.
né? Que nos traz um peso de glória para a nossa vida. Então, como diz aqui, o Espírito Santo, penhor da nossa esperança, através do derramamento do seu sangue, foi o sangue de Jesus Cristo, a qual nos dá o Espírito Santo, também que testifica acerca de todas essas coisas, que vemos lá em Atos dos Apóstolos, quando Cristo, né, foi assunto ao céu, ele disse, não vos deixarei órfãos, mas enviarei um Consolador, a qual estará conosco, né, testificando de todas as coisas, e estará respondendo acerca de todas as dúvidas que teremos acerca da nossa vida aqui em Cristo, aqui na terra. Então, o Espírito Santo foi nos dado como penhor, como garantia daquilo que Deus planejou através de Cristo Jesus, e Cristo Jesus também, no seu ministério terreno também, reforça isso, e é concluído e concretizado lá em Pentecostes, como todos os discípulos receberam a promessa dirigida por Jesus Cristo. Então, está bem explicado o que é o penhor do Espírito Santo. Observe que o selo do Espírito Santo, né, o apóstolo Paulo ele ensina muito bem, o comentarista ele vem focar sobre isto, sobre esse selo, não está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Quando é que uma pessoa é selada pelo Espírito Santo? O que é um selo? É uma garantia de proprietário. Alguém selou aquele produto e está dizendo, esse produto é de tal empresa. No caso de nós, como cristãos, fomos selados dizendo que nós agora somos cidadãos dos céus, que somos filhos de Deus, que fomos comprados por um preço de sangue. Então, esse selo que nós recebemos no momento da conversão. Não é o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. No momento em que aceitamos a Jesus, o Espírito Santo ele sela, ele é dado como garantia, como qualidade, né? E é ele que vai também nos ajudar na questão da salvação. E a Bíblia diz, né, professor André, não entristeçai o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. Então o Espírito Santo ele faz parte na questão da salvação da humanidade. Deus ele elaborou o projeto de salvação, Jesus consumou e o Espírito Santo ele oferece. Ele oferece a salvação que existe em Jesus. Então, nós podemos ler um versículo no capítulo 8 de Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 9, ao versículo de número 16, o versículo 16 em especial, e Jesus dizendo, ó, mas quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo, ou o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me verei mais, e do juízo porque já o príncipe desse século está julgado. Então observe que o Espírito Santo ele atua na vida do homem, do cristão, acerca da salvação. Ajuda. Ele até geme conosco com um gemido inexprimível. Então o Espírito Santo ele nos selou para um dia encontrarmos com Cristo. Será que você pode dar uma glória em forma de agradecimento a Deus por esse tão grande benefício, por essas bênçãos espirituais que nós já estamos recebendo hoje? Essas bênçãos espirituais não é para o futuro, não é para quando chegarmos no céu, é para desfrutarmos aqui, como igreja. Observe que os ímpios, que o mundo não pode desfrutar, mas nós, como igreja, podemos sim desfrutar dessas bênçãos de Deus. Meus irmãos, graças a Deus, queremos assim agradecer a oportunidade, o privilégio de poder passar este assunto tão rico, tão importante nesta oportunidade. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, Dinamércio Lima, presidente da ADVC, Assembleia de Deus, Vida e Comunhão, que tem como objetivo pregar o Evangelho com simplicidade, transparência e amor. Quero também agradecer ao nosso professor, nosso irmão André, que eu creio que essa foi a primeira de muitas oportunidades. Que Deus continue abençoando. Se você tiver um agradecimento, fique à vontade. E nós iremos encerrar o assunto desta lição. Nosso professor André, os seus agradecimentos finais. Desde já também eu quero agradecer, né, ao nosso Deus pela oportunidade, a honra concedida, a confiabilidade de poder estar aqui ministrando esta aula, ao nosso pastor presidente Dinamércio Lima, que também tem nos confiado, o homem de Deus, e podemos estar aqui fazendo esse trabalho, ao nosso irmão Márcio também, que é o nosso produtor aqui, que está gravando esse vídeo aqui para poder os irmãos assistirem aí através do YouTube, né? E todos aqueles que têm contribuído, ajudado
para que esse trabalho se realizasse, né? Aos irmãos também que estarão ouvindo e assistindo, compartilhando e orando por nós, para que esse trabalho cada vez cresça e se desenvolva cada vez mais para a glória de, como diz a lição, né? Tudo é feito para a glória de Deus. Nossa é só a alegria, o prazer e a satisfação de podermos dispormos como vasos escolhidos por Deus para realizar a obra que Ele planejou desde antes da fundação do mundo. Mas a honra e a glória pertencem a Deus.